Agora sim! Bom dia, seu Júlio, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo? Tudo certo. Então, pessoal, o Júlio é o nosso convidado especial, Júlio César. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês e ele falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre como ele atua. E aí a gente inicia, então, a nossa live, os nossos assuntos aí que nós vamos abordar. Bastante gente já deve me conhecer, eu trabalho na IMED já há 5 anos. Né? Então eu comecei na IMED ajudando no suporte, essas coisas, fui conhecendo a empresa, né? E fui me especializando nas áreas que a empresa precisa. Eu sempre trabalhei, eu tenho mais de 10 anos de experiência com tecnologia. Né? Trabalhei sempre nessa área de infraestrutura, dados, banco de dados, né? Essas coisas que me trouxeram até a questão do Power BI, do BI, né? Porque o BI ele tem envolvimento direto com essas questões de dados, de infra, de bancos de dados, essas coisas. Então, de um ano e meio para cá, me surgiu essa questão, a EMED foi se atualizando e foi passar para essas questões de BI e foi me propor para mim trabalhar essas questões. Então, eu fiz os cursos da Microsoft sobre BI, né, me especializei no assunto para tratar do BI aqui da EMED. Maravilha, então. Devidamente apresentado, vamos então iniciar os nossos questionamentos e tirar as dúvidas. Eu tenho aqui algumas perguntas já pré-prontas. Como eu diariamente eu lido na parte comercial com o BI, com o Business Intelligence, o Power BI, que é a solução que nós utilizamos aqui na EMED, a gente se depara com diversas perguntas. Porque por mais que seja muito utilizado já a nível mundial, o BI, tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Então, Júlio, por gentileza, tu poderia nos informar o que é Business Intelligence? E segundo, como ele pode ser aplicado em clínicas, na área da saúde, coisas nesse sentido. Então, primeiro, o que é o BI, o que é o Business Intelligence, por gentileza. O BI, né, o Business Intelligence, que o Felipe fala, em português é inteligência de negócio, né, ele funciona como um ADM para uma clínica. O que ele vai fazer? Ele é um ADM com tudo que precisa da clínica. Ele junta, engloba todos os dados de todos os sistemas, né, de tudo que for possível, de várias áreas, né, como atendimento, financeiro, a agenda. Dentro de uma clínica, ele engloba tudo isso, compila todas as informações necessárias e apresenta isso de uma forma clara, nítida, né? Ele faz toda essa compilação dos dados e apresenta para os gestores, né, para a tomada de decisão do negócio, para escolher os caminhos que a clínica vai tomar. Isso é o BI, isso é basicamente o que ele faz. Ele é uma ferramenta que revoluciona tudo, porque ele pega tudo que vocês tiverem de dados, né, compila todos esses dados, como eu falei, e apresenta isso de uma forma clara para os gestores tomarem as decisões. Ah, perfeito, perfeito. Porque no dia a dia das clínicas e dos consultórios, diversos desafios eles são enfrentados. Pois justamente o que a gente ouve, né? Muitas das vezes quando a gente conversa com um administrador que não tem essa tecnologia, é justamente o desafio que o Power BI consegue fazer, que é unificar, né, esses dados. E, por exemplo, né, quando não se tem essa unificação dos dados, fica muito mais difícil a tomada de decisão. Mas, por exemplo, falando um pouquinho sobre a nossa área, que é a área da saúde, tá? Onde os desafios são enormes, custos são altíssimos, né? Em tanto de medicação, equipamento, hora de profissional, coisas nesse sentido. De que forma, talvez, quais atributos de um sistema de gestão como o nosso é possível estar trazendo, por exemplo, para uma apresentação de BI? Dentro
referenciando ao sistema em si. O que acontece? Como o sistema da EMED ele já te gera atendimento, agenda, financeiro, né? O que tu vai conseguir fazer com isso? Tu vai conseguir englobar todas as tuas áreas da tua clínica, né? E tu vai conseguir melhorar e muito o teu atendimento, o teu marketing, a satisfação do cliente, porque, por exemplo, um exemplo bem simples, a gente tem apresentações ali que a gente está vendo a ocupação da agenda, por exemplo. Então, eu sou uma clínica que eu tenho 3 salas e 3 especialistas, um exemplo bem simples. No Power BI, eu vou olhar lá o meu relatório, vou olhar a minha apresentação, ele vai me dizer que o especialista A tem a ocupação da agenda em 90%, o especialista B tem a ocupação da agenda em 90%, e o especialista C tem a ocupação em 30%. Bom, a gente sabe que esse cara... Como é que eu vou melhorar isso? Né? O que eu posso fazer? Eu posso... Essa ocupação da agenda do meu especialista, eu posso botar ela para meio turno, repartir essa sala para melhorar. Isso vai gerar para o cliente, né, uma satisfação. Porque coisas que tu poderia demorar uma semana para marcar, porque a agenda está sempre lotada, tu vai conseguir diminuir. Né? Tu tem visões de marketing onde tu pode ver. Eu tenho aqui 2 exemplos também bem simples e 8 ou 80. Eu tenho uma clínica que atende pediatria e geriatria, certo? O que eu vou fazer? Eu vou olhar o meu BI e vou saber exatamente da onde vêm as crianças, por exemplo, a média de 18 para baixo, né? Para mim saber. E eu tenho como saber o bairro de onde vêm essas pessoas, eu tenho como saber se é uma clínica que atende um estado inteiro, os municípios de onde vem, eu tenho como granular toda essa informação para mim focar exatamente onde eu preciso, porque não me adianta onde meu público é faixa etária de 80 anos, 70 anos, eu botar um marketing para criança. Assim como o contrário, a faixa etária é maior em tais bairros, tais municípios, eu vou focar. Eu posso focar nos municípios onde menos gente vem, para mim focar num marketing mais generalizado, para me apresentar a minha clínica, né? Então, são várias visões, são vários tipos de gestão para o bem do cliente, para a satisfação do cliente, para questão financeira, porque tu consegue ver, né, que uma sala que está me dando pouca ocupação, ela não está me dando o lucro que ela poderia me dar, né, essas questões financeiras. Como o EMED tem também a questão financeira mais das contas da clínica, tu consegue ver coisas onde tu está gastando mais dinheiro, diferenças mês a mês de custos, despesas, renda, né? Coisas de convênio, tu consegue saber quais convênios estão te dando mais rendimento, qual setor ou qual bairro é mais particular que vem, ou convênio. Então, ele te dá N questões lá, ele te dá N fatores de verificação, né? Perfeito, perfeito. Pessoal que está entrando na live agora, o assunto que hoje nós aqui estamos tratando é a análise de dados e como isso pode impactar no dia a dia da clínica, do consultório. Nós aqui na EMED, nós utilizamos o Power BI, que é um serviço da Microsoft, onde consegue captar esses dados do sistema de gestão nosso, da EMED, e consegue fornecer dashboards, consegue fornecer indicadores de forma muito tranquila e facilitada de se compreender. Né? O Power BI, né, Júlio, pode-se dizer assim que ele é uma evolução daquelas planilhas cheias de linhas, difícil de se compreender. Uma visão de Power BI bem montada, ela consegue entregar diversos benefícios para as clínicas, né? Assim, analisando no teu conhecimento quais benefícios as clínicas que usam o serviço de BI conseguem ter.
Primeiro, isso que tu falou, de juntar as planilhas, aquelas coisas que todo mundo trabalhava antes com planilha do Excel, né? Uma coisa que hoje em dia com Power BI, ali, ele te dá isso muito mais rápido, dependendo do tipo de dado que tu trabalha, do tipo de extração de dado que tu trabalha, tu consegue ter visualizações quase em tempo real, né? E um adendo do que ele não é só, por exemplo, do sistema EMED. Isso é uma coisa muito importante. Porque, por exemplo, clínicas que trabalham com EMED, mas tem algum serviço de marketing ali, algum outro sistema qualquer, ou planilhas que o financeiro, que alguém faça. Tudo isso a gente consegue integrar com as informações do sistema. Por exemplo, se eu tenho uma planilha financeira, eu consigo subir ela também para o BI, né? E cruzar os dados dela com os dados que eu estou tirando do sistema. Né? Eu consigo fazer apresentações baseadas nessas planilhas junto com as apresentações do sistema. Eu consigo fazer médias, eu consigo fazer cálculos de coisas que vêm de fora do sistema EMED, integrando isso com o sistema EMED. Né? Então, essa abertura, esse leque que ele te abre de tu poder pegar coisas de vários locais, tu não fica limitado a um sistema, não é uma coisa de um sistema só. Né? Isso é uma coisa que pode agregar sistemas de vários lugares, informações de vários lugares, né? E isso te beneficia muito. O benefício disso em questão de tempo, porque vamos pensar que o cara faz lá, mas ele tem que trabalhar. Eu vou pegar o BI da EMED, vou acessar o BI da EMED aqui, vou ver. Aí eu tenho lá um relatório que eu tiro lá do meu gestor de marketing, lá do meu sistema de marketing. Eu tenho um outro relatório que eu tiro do meu sistema de RH, e aí eu vou ter que fazer coisas separadas, buscar coisas em 3 lugares para mim analisar e daqui a pouco fazer uma planilha nova de Excel para mim. Não, o BI acaba com tudo isso, ele te poupa tempo, ele te poupa trabalho, né? Ele consegue agregar todas as informações em um lugar só e te apresentar todas as informações de uma forma resumida em um lugar apenas. Perfeito, perfeito. E ele otimiza o tempo do profissional, trazendo aquilo que de fato ele precisa ver. Uma coisa é você ter várias informações, mas elas não te apresentarem algo. E quando você tem algo uniforme, organizado, isso com certeza impacta. Eu trabalho, né, diretamente na área comercial aqui da EMED, hoje na gestão de contas de clientes, mas ainda assim trabalho com a venda, né, na própria base, e a gente lida diariamente com situações aonde a gente identifica e indica, olha, o teu problema ele pode ser facilmente solucionado com um BI aí na tua clínica, fazendo análise assertiva daquilo que tu necessita. E eu lembro de um caso, Júlio, onde no ano passado eu tive visitando uma clínica que eles tinham contratado já o Power BI, utilizavam, e eles estavam com uma dúvida, com uma questão. Eles estavam com o limite já de atendimentos da clínica praticamente no máximo já de sua capacidade, e eles estavam pensando, será que nós locamos o andar de cima da nossa clínica e abrimos um novo espaço de atendimento? E aí eu disse para eles, vamos analisar como é que está então seu Power BI. E no BI que nós aqui da EMED oferecemos, tem uma visão que se chama indicadores de pacientes sobre as agendas. E para a surpresa naquela reunião, naquela clínica, nós vimos que a maioria dos pacientes que frequentavam a clínica era de uma cidade vizinha. Ou seja, talvez era mais, talvez não, foi o que aconteceu. O que a clínica definiu? A clínica definiu que, em vez de locar o andar de cima, eles abriram uma filial nesta cidade, onde cerca de quase 60% dos pacientes se deslocavam até a cidade vizinha, e eles abriram, então, vamos abrir uma unidade nesta cidade, onde a maioria dos pacientes residem. Então, esse é um exemplo prático de tantos outros que a gente acaba se deparando. Que justamente é isso. O BI ele é para fazer essa análise no dia a dia. Então, de forma organizada, né, Júlio? Pode falar.
É exatamente aquilo que eu estava conversando contigo antes, que eu dei a explicação. Tu consegue ter essa análise mais detalhada e muita gente às vezes fica achando que vai ser uma análise de quantos atendimentos eu fiz. Não, ele te mostra coisas que tu nem tinha ideia que podiam, que nem esse teu caso aí. O pessoal tá daqui a pouco ia saturar um endereço da clínica, sendo que eles tinham um número muito maior de gente em outro local que eles poderiam fazer, que foi o que fizeram, como tu disse, né? Então, essa questão, muita gente acha que é limitado, acha que o BI ele vem para pegar coisas pequenas, que ele vai ser tipo um relatório normal, que um BI vai me dar o meu número de atendimentos. Não, é muito mais que isso e ele te dá insights de várias áreas, né? Áreas financeiras, áreas de marketing, como a gente falou, os exemplos que a gente deu, são todos exemplos de coisas que não são relativamente do atendimento em si, né? Mas são áreas de atendimento, áreas que a clínica precisa e evita o desperdício de dinheiro, né? A questão da economia, de tu fazer as escolhas certas hoje em dia, né? E de tu poder aproveitar os dados que tu tem. Porque, como dizem, todo mundo já deve ter ouvido isso. Dados, hoje em dia, é o novo petróleo, né? Então, por isso que está vindo leis de proteção de dados, está vindo todas essas questões, porque os dados, hoje em dia, são a maior renda, maior tesouro que a empresa tem, né? E a empresa saber trabalhar com esses dados, usar esses dados de forma correta, faz toda a diferença de ser uma empresa de sucesso ou ser uma empresa fadada ao fracasso. Perfeito. Sim, a questão ela é bem didática. Os dados hoje têm que ser trabalhados. Os dados são o mais precioso que toda empresa tem. E se a empresa tem esse monte de dados, tem essa preciosidade toda na mão e não trabalha com isso, a empresa está perdendo dinheiro, provavelmente não está indo para o lugar que acredito que deveria ir. Perfeito. Já que estou a falar sobre segurança, tem uma das perguntas aqui que foi feita assim: quais são as melhores práticas para garantir a privacidade e segurança dos dados a implementar soluções de BI numa clínica? O que acontece? Hoje em dia, porque eu também trabalho com essa parte de LGPD, né? Então, eu monitoro bastante isso. Quando vocês tiverem dúvidas, coisas sobre LGPD, vocês vão entrar em contato comigo, que vocês vão falar, né? Então, o que acontece? Tu trabalha direto com todos os dados do paciente. Tu pode ter ali o nome, a idade, tu pode ter o endereço dele, tu pode ter várias. Então, a segurança ela tem que ser feita. Como é que funciona, por exemplo, a da Microsoft? A da Microsoft, que é o Power BI que a gente trabalha, ela é uma segurança que nada externo, né? Ele não vem nada externo buscar nenhum dado junto ao sistema, ao banco de dados do cliente. É tudo interno, né? A gente cria aqui um ETL, que é coisas técnicas ali, que é uma extração de dados lá que a gente pega exatamente os dados que a gente precisa, e esses dados existe um gateway, que é uma ferramenta de comunicação entre o Power BI e o nosso sistema aqui, interno, que o que acontece? Acontece uma requisição, né, desse serviço do Power BI da nuvem lá, que hoje em dia é tudo na nuvem, né, não é nada para melhorar a performance, coisa é tudo em nuvem. Ele faz uma requisição para a gente valida essa requisição, né, junto aqui ao nosso sistema interno, criptografa, né, toda a mensagem, não tem nenhuma mensagem que é mandada aberta pela internet, não tem nenhum dado mandado aberto pela internet, é tudo criptografado e enviado pelo único canal que existe, é um canal direto do nosso servidor aqui de Power BI com o Power BI da nuvem, que é onde os clientes têm acesso. Então, essas são questões de segurança, assim, nada é fora do Brasil, né, que também é uma questão da LGPD, que a LGPD cobra muito, que se for alguma coisa fora do Brasil tem que ter algumas especificações, e enfim,
mas nada fora do Brasil, tudo aqui de forma interna, tudo criptografado, nada de coisas abertas ou perigo para transporte de dados. Não, E perfeito. é preocupação de tudo, né? Não é só no Power BI, é tudo. Tudo que vocês forem fazer hoje em dia, vocês têm que ter preocupação com dados. Uma empresa pode ser fechada por causa de um vazamento de dados. Então, assim como Power BI, tudo que for feito, recomendo que cuidem bastante dos dados de vocês, que pode dar um problema bem sério. Legal. Não, com certeza, né? Como tu falaste, todo esse cuidado com a proteção dos dados em si, aqueles que já trabalham, né, com o nosso sistema, sabem das ações que a EMED já vem fazendo ao longo do tempo, em questões de LGPD, e muitos talvez já até conversaram contigo referente a esse tipo de demanda, desse assunto, que é um assunto que nós aqui na EMED prezamos e cuidamos bastante, né, que é o cuidado com os dados. Mas ainda agora, voltando um pouquinho assim, sobre as práticas do BI, os impactos, tá, financeiros que uma implementação de Power BI numa instituição, numa clínica, num consultório, o que essa clínica pode esperar na parte financeira, o que se consegue, o que se pode esperar, a produção de atendimentos, o que dá para se esperar quando se implementa esse serviço de tecnologia de Power BI, quando se implementa numa clínica, num negócio, de forma geral, para uma tomada de decisão. Essas questões que a gente vem falando. Pô, a gente gastar o dinheiro de forma certa. Porque hoje em dia, gastar o dinheiro de forma correta é um dos maiores desafios que se tem. Porque se a gente tomar uma decisão em cima de informação incorreta, a gente vai botar dinheiro fora. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, não precisa muito para saber. E às vezes, baseado em uma informação incorreta, a gente faz um investimento e esse investimento acaba não gerando lucro, não gerando o que se espera. Né? O BI, com todas as informações ali que ele te passa, ele te ajuda, né, a tomar a decisão certa de onde investir. Aquele exemplo que eu dei, eu estou perdendo dinheiro porque eu não estou conseguindo agendar tanta gente numa especialidade A que eu tenho, porque eu não tenho espaço, mas eu tenho uma sala do lado que tem a especialidade B que não ocupa 10% da agenda, sabe? Então eu posso arrumar ali um outro profissional e botar meio turno para aquela agenda que só ocupa 10% e abrir mais tempo para aquela agenda que está saturada. Né? Isso é uma questão financeira que vai render mais dinheiro para a clínica, não jogar dinheiro fora, como tu falou ali, aquele exemplo que tu deu de eu escolher certo onde é que eu vou investir, é o que a clínica fez. Ela viu, com as informações que ela tinha, que pegar o segundo andar para ela não ia gerar o impacto que gerou indo para o lugar de onde mais clientes vinham. Ficou mais fácil para o cliente, garanto que está mais rentável, os caras estão indo, deve estar bem a clínica, com ocupação boa. Né? Esse tipo de coisa, é a questão de gastar o dinheiro de forma certa. E para te gastar o dinheiro de forma certa, só com a informação certa. Se tu estiver trabalhando com informação incorreta, com informação pela metade, né? Se tu te basear em coisas assim, tu não vai ter sucesso, tu não vai conseguir alcançar o que tu quer. Tu vai estar sempre correndo atrás da máquina. E com a informação correta, aí acredito que tudo fica mais fácil. Não, perfeito. E é isso que a gente, quando nós trazemos a clareza do que é o uso do BI para a tomada de decisão, analisar o dado para tomar a decisão, é isso que a gente projeta e espera que aconteça. Por exemplo, eu tenho um caso agora que recentemente
aconteceu foi de uma análise de um ano de dados, tá? De agenda junto a um cliente, onde se analisou que 70%, tá, dos atendimentos da clínica, com grande esforço, tá, gerou um valor X de faturamento. Tá? E apenas com 30% de particular, tá, prestando um atendimento personalizado para aquela clínica, os valores eles se equivalem. Então isso trouxe um novo cenário para aquela gestão, para aquela clínica. Será que o que mais vale a pena? Eu manter a minha clínica cheia, abarrotada de gente, mas o meu custo, o meu lucro ser igual de eu prestar um atendimento sofisticado, um atendimento diferenciado, de maneira particular? Então, essas, por exemplo, é um tipo de decisão boa para o gestor, para ele definir. Aí, ele tendo dado, né, Júlio, fica tudo muito mais facilitado, porque daí fica como tu falaste, né? Fica uma decisão concreta em cima da informação que ali ela é correta e real, né? Tá. Exato. Essa Perfeito. é a questão. Pode Que falar, desculpa. ele te ajuda, ele te dá as informações que tu precisa. Quanto mais fontes tu tiver ali, como eu falei, outros sistemas, coisas que pode agregar tudo, então tu consegue ter uma informação geral da tua clínica e uma informação correta. Né? Não é uma informação que, eu vou tirar a base daqui, mas está faltando uma informação do lado aqui. Né? Então vou me basear só em uma coisa, basear por informação pela metade. Né? Então essa é a questão, basear por informações corretas e completas. Legal, legal. E uma pergunta aqui que fizeram foi assim, usando essa análise de dados no financeiro, tá? Pensando no lado financeiro, de contas a pagar, de contas a receber, é possível criar algum tipo de análise de dados, por exemplo, de contas a pagar, de contas a receber, de fazer um panorama de mês a mês e poder, talvez, analisar o ano que passou com esse ano, ter análises nesse sentido de projeção de custo, de projeção de ganhos? Sim, inclusive a gente já tem isso, né, no nosso BI da EMED em si, nas coisas que tangem ao sistema, a gente já consegue fazer essa análise das contas a pagar, as despesas, né, as receitas, as despesas. A gente consegue fazer um comparativo com anos anteriores. Eu consigo comparar, por exemplo, agora eu quero comparar o meu abril de 2024 com o meu abril de 2023. Já existe, eu só seleciono os filtros e faço comparação. Eu vou saber onde as minhas contas estão, as minhas despesas estão aumentando, aonde a minha receita está aumentando ou diminuindo, né, para mim poder tomar também essas decisões financeiras de que daqui a pouco eu tenho uma conta aqui que ela está ali há vários anos, pode ser uma coisa que eu posso atualizar e diminuir custos, né, diminuir as despesas, e eu nem noto isso, eu vou notar isso quando eu for comparar, eu consigo comparar ela e ver a evolução de tudo que aconteceu num período passado com o que está acontecendo agora, para mim tomar também essas decisões. Perfeito, perfeito. E projeções de futuro também é possível de se ter essa análise. É possível, é possível. Ele faz baseado em dados antigos, né? Ele faz baseado nas informações anteriores, né? O que eu projeto para esse ano, por exemplo, eu tive X atendimentos no ano de 2023, em abril, 22 abril, 21 abril. Então eu consigo, com isso, fazer uma projeção do que está acontecendo de acordo com os meses anteriores. Os meses anteriores vêm vindo na mesma sequência que os outros anos vinha, então a minha projeção é que esse mês aconteça mais ou menos isso aqui. Né? Mas como dados
tu consegue ter projeções, mas a finalidade dos dados mesmo é matemática. Tu consegue fechar eles depois, mas as projeções existem. Tu consegue fazer projeções ali de aumento, queda de rendimentos, por exemplo, de receitas, despesas, de acordo com o que vem acontecendo. Ah, perfeito. Bom, quando o papo é bom, a hora passa e a gente nem vê. Já deu já o nosso limite praticamente do que nós projetamos aqui de tempo de bate-papo, de conversa. Agradecemos imensamente a participação de cada um. Júlio, para nós encaminhar aqui a finalização então da nossa live, eu gostaria de perguntar como que tu enxerga o futuro do BI na área da saúde? É aquilo que eu falei antes, os dados são o novo petróleo, é a riqueza da empresa. Quem não investir nisso, quem não investir em dados, quem não tomar as decisões corretas baseadas nos dados, não vai progredir muito. Né? Pode ficar estagnado, ele pode ser uma clínica de anos, uma empresa de anos, vai continuar naquela mesma estagnação. Os dados eles têm que ser usados. A tecnologia ela está aí para ajudar todo mundo, a automação de coisas, consegue, sabe? A tecnologia ela veio para melhorar tudo. A tecnologia está aí para melhorar tudo, tanto meteorológica, geológica, a gente vê hoje em dia com essas questões que a gente está passando no Rio Grande do Sul aqui, de enchentes, né? Questões do mundo todo, com terremotos, essas coisas, tudo é tecnologia. Né? Então, quem acha que a tecnologia, porque muita gente até hoje acha que a tecnologia é uma despesa. Não, a tecnologia ela não é uma despesa. Né? A tecnologia, se tu souber como usar a tecnologia, se tu usar ela de forma correta, ela vai te gerar muito lucro. Né? Ela não pode ser vista como uma coisa que te dá despesa. Não, a tecnologia, ela te dá retorno e muito retorno se tu souber como usar a tecnologia. Né? Tu sabendo usar a tecnologia de forma correta, tu vai ter muito retorno. E isso não é só eu que digo, isso é acompanhar empresas hoje as empresas hoje que mais crescem são empresas que investem em tecnologia, são empresas de tecnologia, né? São as empresas que crescem. O mercado hoje ele não aceita mais aquela coisa do bloco de notas ali, o caderninho com as anotações, porque isso te demanda muito tempo, muito trabalho para te pegar informações, procurar informações, achar a informação correta que tu quer. O mercado precisa hoje de agilidade no atendimento, aquilo que eu falei, o cliente não quer. Eu quero ligar para uma clínica e quero marcar uma consulta. Se eu estou ligando para a clínica para marcar uma consulta, não é para daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias. Não, eu quero para o mais rápido possível. Eu estou com algum problema, né? Na área da saúde é muito mais específico. Eu estou com algum problema tentando resolver. Né? Então, essas questões, a tecnologia resolve todas elas. Né? A tecnologia vai te agilizar o teu trabalho, as tuas questões todas financeiras, atendimento, agenda, falando na parte médica, falando na parte clínica, ela vai te agilizar em tudo. Né? Em várias outras coisas, em várias tomadas de decisões, ela vai te agilizar. Quem não investir em tecnologia vai começar a ficar para trás. Perfeito. Júlio, agradeço imensamente a tua participação. Contribuiu bastante para o entendimento da análise de dados, do uso de um BI, e tenho certeza que o conteúdo aqui gerado com certeza trará maior clareza para os nossos clientes, para todos aqueles que estão assistindo essa live. E como o Júlio aqui falou, né, a análise de dados ela é muito importante para o dia a dia, para entender o passado, para compreender aqui o momento atual, porque nós estamos nesse atual cenário e como nós vamos estar ali à frente, analisando os dados, né, projetando, entendendo tudo direitinho, isso é muito importante. E se você ficou interessado em entender como a EMED pode ajudar a revolucionar a tua clínica,
Se você ficou interessado em ver como é esses dashboards, como os dados eles são unificados e são apresentados em tela para te ajudar no dia a dia, para te ajudar numa projeção, entre em contato conosco diretamente aqui pelo direct da EMED no Instagram, que eu vou te atender, que eu vou tirar todas as tuas dúvidas, vou te dar uma demonstração dessa solução e eu tenho certeza que ela vai te ajudar demais no teu dia a dia, vai te trazer maior clareza e você vai estar dentro daquilo que é o padrão para o atual momento de tecnologia, que é sim usar uma inteligência de dados para você ter aí uma melhor absorção no mercado e conseguir trazer, né, segurança, trazer melhores investimentos para a clínica naquilo que de fato é necessário. Júlio, muito obrigado pelo teu tempo, valeu pela participação. Eu que agradeço. A gente está à disposição, como o Felipe falou. A gente tem também, se vocês precisarem de algum projeto mais específico, unindo outras coisas, a gente tem também o setor de projetos aqui que pode ajudar vocês, né? Então não é só isso que o Felipe ali, não é só sobre a EMED, a gente pode fazer projetos personalizados e buscar dados de outros lugares, como eu falei para vocês, né? E ficamos à disposição, eu estou à disposição quando quiserem conversar, tirar alguma dúvida, querer conversar sobre algum projeto mais específico, a gente tá aí à disposição. Valeu, Júlio. Valeu, pessoal. Um forte abraço, um bom almoço para quem não almoçou, um bom almoço para quem está almoçando. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.